Fala galera, estamos no seu canal Pirilampo Mental. Hoje vamos falar sobre ministério eclesiástico, função eclesiástica, unção da igreja, como preferir tratar, amém? Então pega a tua Bíblia, o teu caderno, que a gente já vai começar. Quando tratamos das funções eclesiásticas, principalmente dessas 8 que nós vamos falar, é interessante retratar o seguinte: eu não vou falar sobre apostolado, que eu vou fazer um vídeo específico aqui no canal sobre apostolado, e falando também sobre levita, amém? Nós vamos ter um vídeo específico falando sobre isso. Vamos falar sobre bispos, pastores, presbíteros, evangelistas, missionários, diáconos e obreiros, amém? Então vamos começar por colocando aqui os versículos da Bíblia que tratam sobre o bispado, sobre o bispo, amém? E o que cabe ao bispo? Ao bispo cabe ensinar, administrar as igrejas, orientar os pastores, amém? A cobertura espiritual do bispo é essa: ensinar, orientar os pastores e administrar as congregações, amém? Nós vamos ter aí pelo menos 2 versículos que falam sobre o bispado. Quando a gente fala de pastorado, o negócio fica estreito. Quando vamos pesquisar na Bíblia, nós só vamos ver falar sobre pastorado lá em Éfeso capítulo 4, verso 11 e 12. E em lugar nenhum mais. Em mais nenhum lugar. Nós vamos falar Jesus falando sobre ser um bom pastor, né? Mas sobre pastorado, sobre essa unção de pastor, nós só vamos ver lá. E ser pastor não é só unção, é vocação. Nem todo, não é qualquer pessoa que pode ser um pastor. Amém? Então, vamos estar vendo lá Éfeso capítulo 4, versículo 11 e 12. Presbíteros. Presbítero, você vai ver muito na Bíblia falar sobre presbítero. Qual é a função do presbítero? É a mesma que a do pastor. Então eu vou falar tudo junto. Ensinar, cuidar, orientar as ovelhas, pastorear a igreja e preparar líderes. Amém? Essas são as funções dos pastores, entre outras coisas, mas são as principais. Que a principal de todas é apacentar a igreja, ou seja, cuidar de todos os membros e ensinar, orientar o caminho da salvação. Amém? Evangelista e missionário. Evangelista e missionário, a gente faz um pacote só também. É o mesmo assunto. Por quê? Porque você não vai ver a Bíblia citar missionário em nenhum lugar. Ela vai falar sobre missões. Porque o missionário, ele é um evangelista. Tá entendendo? Então o que é que ele faz? Qual é a missão? Ele faz a missão de evangelizar. Então quando se trata de missionário, você pode pegar as passagens bíblicas sobre evangelista, é uma coisa só. Quem dividiu foi o homem, mas é uma coisa só. A pessoa que é ungida para fazer missões, são missões evangelísticas e, consequentemente, ele é evangelista. Ele é missionário e evangelista. Ele é evangelista e é missionário. Amém? Então nós vamos ver aí, eu vou estar colocando todas as passagens que falam sobre pastor, sobre presbítero e sobre missionário, para você poder fazer o seu estudo, se aprofundar mais nesse assunto. Eu tenho até o objetivo de fazer alguns estudos mais para frente, quando o nosso canal tiver maior, sobre cada função específica, nos aprofundando desde quando começou na igreja primitiva até os dias de hoje, quais as diferenças. Amém? Então, a próxima função que nós vamos falar, diaconado, uma função muito importante na igreja. Amém, queridos? Então, diácono você vai ver lá em 1 Timóteo, vai ver em Atos. E qual a função basicamente do diácono? Cuidar dos membros individualmente do corpo de Cristo. E principalmente dos órfãos e das viúvas, dos necessitados. É a função do diácono. Ele tem que estar atento a isso para ajudar o pastor a cuidar dessas pessoas que estão mais necessitadas na igreja. Essa é a obra do diácono. Amém, queridos? E quando se trata de obreiro, a palavra só vai citar obreiro em 2 Timóteo 2,15.
É uma passagem muito conhecida. Vamos colocar aqui. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Qual a função do obreiro hoje na igreja? Zelar pela casa de oração. O obreiro tem que zelar pela casa de oração. O obreiro é responsável por intercessões na casa de oração durante os cultos. O obreiro é responsável pela vigilância durante os cultos. Obreiros têm que estar atentos e tem que ser um obreiro preparado, aprovado e que maneje bem a palavra. Amém? Aí você vai me perguntar, irmão, e o ministério pastoral feminino? E as pastoras, missionárias, diaconisas, todas estas funções, só que para mulheres. O que é que o irmão tem a falar? O que eu tenho a falar para esses que falam contra é o seguinte: é um só Espírito que dispensa todas as funções, todas as unções, todos os dons e todos os frutos. Se podem aceitar que as mulheres são, e nós temos provas disso, nós vemos isso, batizadas com o Espírito Santo, por que não pode aceitar que esse mesmo Espírito produz nelas e entrega a elas as unções específicas, como pastoral feminina, como o diaconado, como o bispado, entre outras funções? Então, qualquer função que uma mulher, que um homem com o Espírito Santo pode exercer na igreja, uma mulher com o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito, pode exercer na igreja, porque é um só Espírito. O Espírito não faz diferença. Amém? Espírito não tem sexo. O Espírito Santo não tem sexo, não tem cor, não tem raça. Amém, queridos? Então, para finalizar aqui, eu vou deixar aqui embaixo alguns versículos que falam sobre o ministério pastoral feminino e vou deixar um versículo para meditação. Nosso versículo para meditação está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 18, que diz o seguinte: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. O que é que a palavra está nos dizendo? Não adianta você querer colocar a sua função eclesiástica ou unção. Não coloque o carro diante dos bois. Amém, queridos? Se você foi ungido agora, um presbítero, um diácono, qualquer função que seja, irmão, se aquele irmão que é da sua igreja chegar para você e disser: irmão João, a paz, você diz: a paz. Vai chegar o momento que ele vai saber e vai reconhecer que você é ungido a determinada função dentro do corpo eclesiástico. Não precisa você dizer: irmão fulano não, irmão João não, presbítero João. Irmão, isso não é necessário. O Senhor é quem vai lhe aprovar. O Senhor é quem vai fazer com que as pessoas reconheçam o seu ministério. Faça a obra de Deus e você será reconhecido no seu ministério. Amém, queridos? Jesus era o Filho de Deus e não foi reconhecido. Foi assassinado. Imagine você. Aí você vai ficar levantando o seu ego para você repreender toda pessoa que lhe chamar pelo nome. Deus nos chama pelo nome. Mas eu vou dizer, naquele grande dia, não vai ser, no céu não tem separação não. Preto e branco, grande e pequeno, rico, pobre, ungido e não ungido, pastor e ovelha, não tem isso no céu. Todos nós somos filhos de Deus. Amém? A palavra do Senhor vai dizer que a ninguém chameis de pai ou mestre, porque mestre é o Senhor. Amém, queridos? E nós somos todos irmãos. Eu vou deixar esse versículo aqui embaixo, para que vocês possam meditar. Então não coloque o carro na frente dos bois. Faça a obra do Senhor e Ele é quem te louva, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 10, verso 18. Amém? Então Deus é quem nos honra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero finalizar esse vídeo, agradeço por cada um que assistiu. Peço que me ajude com esse canal, curte, comenta, compartilha. Eu preciso da ajuda de vocês para manter esse canal, né? E agradeço mais uma vez por você ter tirado um tempinho para assistir esse vídeo. Espero que não fique muito longo. Se inscreve porque você precisa
ver o nosso próximo vídeo, que vai ter um formato bem diferente e é muito importante. Amém? Louvado seja Deus. Obrigado e seja a paz, a santificação com todos, sem a qual não veremos a Deus.